De retomada dos trabalhos na Toca da Raposa 2, o Cruzeiro agora pensa no duelo diante da equipe do Coritiba. A apresentação de jovem volante Zé Lucas, ida ao mercado para encontrar pelo menos um beirada, mediante aí a graves lesões do elenco. Cruzeiro de olho no atacante Yasser Asprilla. Tem hoje e amanhã para o técnico Arthur Jorge definir o time que joga diante da equipe do Coritiba. Quinta-feira, Couto Pereira em Curitiba. Estaremos lá para contar essa história. O Cruzeiro buscando a reabilitação depois da derrota em casa para a equipe do Botafogo. E o time se preparando aí, mediante a desfalques. Não terá o Fagner suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O Sinisterra agora com a lesão grave confirmada. O Peck já com a cirurgia feita. E aí o Arthur Jorge vai ter que quebrar a cabeça ali para o setor ofensivo. Ele tem os retornos de Gerson e Matheus Pereira, mas para as beiradas, muita preocupação. Existe uma expectativa de que o Kenji possa voltar a ser relacionado. Ele que se recupera de um desconforto muscular e que ficou fora aí de combate nos últimos jogos do Cruzeiro contra o Internacional e também diante da equipe do Botafogo. O Neisser ainda não volta, vai precisar de um tempo maior de recuperação. Sinisterra, já falamos, será operado nos próximos dias por causa da grave lesão que teve, aí um longo tempo de recuperação. E o Fabrício Bruno teve apenas ali um mal-estar por causa de uma virose, não será problema também para quinta-feira. Arroio, uma tendência de ganhar mais minutos, não sei se sendo titular, mas essa é a ideia do técnico Arthur Jorge e aí vai ficar a dúvida. Se ele começar, tem que definir quem é o outro ponta, o outro beirada. É um desafio para o técnico Arthur Jorge. Para a vaga do Fagner, o William e Cauã Moraes são as opções. Mas a terça-feira será de apresentação do volante Zé Lucas. Ele que ficou no banco diante da equipe do Botafogo, não foi acionado. E ele vivendo a expectativa, claro, de estrear com a camisa do Cruzeiro. Pode jogar a Copa do Brasil, apesar de ter atuado com o Sport, o regulamento permite, então vai ser opção aí para quinta-feira, para os dois jogos contra a Chapecoense, domingo e quarta, o jovem volante então à disposição do técnico Arthur Jorge. E a diretoria no mercado, por causa das graves lesões de Peck e Sinisterra, o Cruzeiro entende que precisa sim ir ao mercado para buscar jogador de beirada. Trouxemos que o Wesley, que tinha negociação bem encaminhada com o Cruzeiro, se o Cruzeiro ainda não procurou, deve procurar para tentar uma retomada nessa história ou terá que partir aí para outros nomes no momento para reforçar o time do técnico Arthur Jorge. 10 minutos para a gente falar. Primeiro você passa aí a notícia que está lá no nosso centraldatoca.com.br. Léo Geral, Leonardo Jimenez. E aí, boa tarde, meu amigo. Exatamente, Samuca, boa tarde Pedro, para todo mundo que está acompanhando aqui a Samuca TV. Exatamente, foi uma notícia que você trouxe na live da manhã, já está lá no nosso centraldatoca.com.br. O Cruzeiro avalia fazer uma investida pelo atacante Yasser Asprilla, de 22 anos, jogador muito interessante que o Pedro Torres já falou várias vezes aqui na Samuca TV, um jogador que pertence ao Girona da Espanha e que estava emprestado ao Galatasaray da Turquia. É um jogador de lado de campo que pode jogar também como segundo atacante. Eu vou deixar mais essa função para o Pedro, mas é isso aí. O torcedor do Cruzeiro que quiser saber mais detalhes, a gente vai debater a partir de agora. Ô Samuca, Pedro Torres, e só dando uma complementada aí, o que acontece, não é segredo para ninguém, na sequência também a gente vai continuar falando sobre isso, essa busca do Cruzeiro no mercado, e o Yasser Asprilla foi oferecido ao Cruzeiro dentro de um empréstimo com opção de compra. Ele foi comprado e não foi barato, né? A operação toda aí com bônus, inclusive, eu acho que o Girona pagou mais de 20 milhões de euros, mas como ele foi emprestado, o clube espanhol vê com bons olhos um novo empréstimo. Teria que ser um empréstimo oneroso, ou seja, teria que pagar um valor pelo empréstimo, e aí lá no futuro, se você decide ficar com o jogador, isso pode ser abatido ali no valor final da opção de compra. Então, o modelo que foi oferecido ao Cruzeiro, empréstimo oneroso, pagando pelo empréstimo com opção de compra.
o Cruzeiro avalia bem o nome, ainda não fez proposta. Vai fazer? É o que a gente precisa aguardar. Mas é fato que o Cruzeiro vem estudando aí muitos nomes. Tem muito nome que é oferecido, alguns a gente fica sabendo, outros a gente não fica sabendo, e com certeza o clube está falando, desde a lesão do Sinisterra, com algumas opções no mercado. Sobre o Yasser Asprilla, o Pedro abriu um sorriso, eu acho que você vai ficar com esses 7 minutos e 30 aí que tem para falar sobre o jogador. Queria muito ele aqui no Cruzeiro, ô Pedro? Ô Samuca, é um jogador que eu já gosto há algum tempo, né? Ele surgiu ainda muito novo, né? Lá na base do Evingado, se eu não me engano, em 2020 ele é lançado por lá. E assim, só para a gente contextualizar, uma das bases mais famosas do futebol colombiano é a base do Evingado, né? Alguns jogadores talentosos saíram de lá, inclusive um que foi companheiro do Yasser Asprilla, né? Os dois chegaram a jogar juntos, que é o John Duran, um atleta que já jogou no Aston Villa, recentemente esteve no futebol da Arábia Saudita e pertence ao Zenit. Mas falando especificamente do Yasser Asprilla, ele é um ponta, né? Um ponta pelo lado direito, mas que tem a perna esquerda como a perna dominante, digamos assim, então gosta muito de puxar esse jogo para dentro. Ele foi vendido para o Watford ainda muito novo, e aí ele precisou de ficar mais um tempo no futebol colombiano, até que se juntou ao time lá na Premier League, e as temporadas dele por lá foram boas, né? Ele tem boas participações por lá, é um jogador criativo, é um jogador, não é tão baixo, né? Ele tem 1,76 m, se a gente para pensar isso para jogadores de lado de campo, é uma estatura interessante, e até cheguei a comentar sobre isso no Twitter e deixei também um outro texto lá, que é uma reportagem com um treinador dele, se eu não me engano, do Sub-15, quando ele estava lá no Watford, aí o pessoal na Sky Sports falando sobre ele, algumas inspirações, um ídolo dele é o Ronaldinho Gaúcho, né, que jogou no futebol brasileiro, e assim, o treinador fala muito sobre uma possibilidade dele jogar também como meia, e isso já aconteceu, inclusive o último jogo dele pelo Galatasaray, ele acaba jogando como um meia. Ele é o jogador ali, o camisa 10, digamos assim. Eu vi muita gente no Twitter, né, com a expectativa sobre uma questão de um lado goleador, porque pegaram um bonito gol dele ainda no Watford, que é um chute de fora da área, que é uma qualidade dele, mas ele não é esse cara, assim, um ponta goleador. Ele é muito mais um cara de construir jogadas do 1 contra 1, do drible, de tentar armar um jogo ali, às vezes cair por dentro para se aproximar do camisa 10, mas eu gosto muito do nome, acho que já falei em algumas oportunidades, como o Léo Jimenez lembrou, porque é um cara jovem, é um cara com potencial de muito crescimento. É fato que desde que ele foi para o Girona, ele não conseguiu talvez render aquilo que já tinha rendido, por exemplo, no Watford, até num contexto bem ruim, tiveram muitas trocas de treinador por lá. A gente sabe como que segunda divisão da Inglaterra é assim, um futebol completamente físico, mas ainda assim ele teve boa aparição por lá. Acho que para ele pode ser interessante também jogar no futebol brasileiro, principalmente no Cruzeiro, e ele casa com essa característica que o Arthur Jorge gosta, um ponta canhoto que atue pelo lado direito, mas que possa atuar por dentro, né? A gente viu inclusive no próprio jogo contra o Botafogo, Wanderson e Marquinhos jogando muito por dentro, aí óbvio esbarravam questão de qualidade técnica, mas eu vejo o Asprilla acima desses jogadores, mas é sempre necessário pontuar que, para mim, é uma aposta mais qualificada, mas não deixa de ser um jogador que chegaria ali como uma aposta, mas eu acho que tem tudo para ajudar muito o Cruzeiro, caso passe a ser jogador do Cruzeiro. Exatamente, Samuel, eu acho que Samuel e Pedro, né, todo mundo que está acompanhando a gente aqui, eu acho que faz sentido dentro daquilo que o Cruzeiro tem feito na gestão do Pedro Lourenço, que são contratações, se é que vai vir, né, a gente está comentando só dessa possibilidade, é importante deixar isso muito claro aqui, que são jogadores novos, com potencial técnico e de revenda, dependendo do modelo do negócio. O Samuel disse aí que o Cruzeiro está avaliando fazer uma proposta por empréstimo com opção de compra. É um jogador que se lesionou recentemente, né, Pedro? Eu estava dando uma olhada nos números, fez só 9 jogos no Galatasaray e não fez nenhum gol, nenhuma assistência. Deve ter sido impactado por isso também, mas a gente vê ao longo dessa gestão do Pedro Lourenço investimentos mais ou menos nesse sentido, né? O Cauã Moraes, o Jonathan Jesus. Eu acho que o Cruzeiro precisa ir ao mercado e eu fiquei curioso com essa característica, Pedro, Samuel também, dele ser canhoto, e o Cruzeiro está mais necessitado
enfim, o Cruzeiro precisa de pontas, e eu acho que é no plural mesmo. Mas eu acho que talvez seria mais interessante alguém para o lado do Sinisterra, não, alguém que seja destro, não sei. Mas eu acho que é um jogador interessante. Eu confesso que eu não conhecia, mas aí é a nossa parte de ir olhando materiais, enfim, eu dei uma olhada na internet, parece ser bem interessante. O que você achou, Samuel? Pois é, eu conheço muito pelo Pedro, né? O Pedro é um entusiasta aí do Yasser Asprilla. Também eu penso que para este momento seria uma aposta bem interessante, sim, bem interessante, pelo potencial, por ser jovem e tudo, né? Agora, se o Cruzeiro avança aí para uma negociação, para enviar proposta e tudo, isso ainda não aconteceu, é importante sempre a gente dizer, e o pessoal também, eles... o Samuel falou, daqui a pouco ele está em Confins. Não, gente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Você... não, nesse caso não tem a negociação firme, né? Não tem proposta enviada, não tem... Então, a gente está falando aí o que realmente aconteceu nas últimas horas. Desde que veio a lesão do Sinisterra, e uma lesão que teve um diagnóstico aí muito grave, para um retorno antes de 5 meses é pouco provável. Então, o Cruzeiro identificou a necessidade de ir ao mercado e tem falado aí com vários atletas, recebendo o jogador sendo oferecido de tudo quanto é lado, e esse aí é mais um nome, assim como lá atrás, né, a gente tinha falado, Matheus Gonçalves, por exemplo, foi oferecido, mas esse aí teria que ser só compra, então com valores altos, né, para um jogador que ele não conseguiu lá na Arábia desempenhar tão bem assim como aparentava ali naqueles tempos de saída do Flamengo, quando era também uma aquisição muito mais em conta do que os valores hoje, né? Que o Cruzeiro pagaria naquela época 3,5 milhões de euros. Hoje, acho que pagaria mais aí de 10 milhões de euros no jogador. Então, aguardar. O que a diretoria vem tentando é buscar essas opções aí para oferecer ao técnico Arthur Jorge. Acha que ele conseguiria jogar na esquerda também, Pedro, ou não? Ô Samuca, eu não lembro de ver ele jogando na esquerda. Eu vi ele já jogando como segundo atacante e como esse ponta direita. Só antes, a gente já tem 35 segundos, tô vendo muita gente falar sobre o histórico de lesões, ele não tem um histórico vasto, tá? Ele teve uma lesão em 24, 25, que ficou 39 dias fora, e uma em 25, 26, que ele ficou 41 dias fora. Totalizando as duas lesões que ele tem assim no histórico, dá 80 dias, digamos assim, né? Então, muito pouco. Acho que muito pouco, né? Ele não chegou a perder nem 20 jogos. Boa tarde, sejam bem-vindos à Toca da Raposa 2. Hoje é um dia muito especial, na apresentação do Zé Lucas, mas primeiro eu queria falar para o nosso torcedor sobre a grande importância que a gente tem com esse nosso elenco, né, com a sintonia que a gente tem junto à comissão técnica. A gente está satisfeito com o elenco que tem. Lamentamos muito as duas lesões que tivemos, as duas lesões graves do Gabriel Peck e do Sinisterra. São lesões importantes e que o clube está atento, está trabalhando junto com a comissão técnica, ressaltando todo o interesse de todos aqui nesse clube para fazer o bem maior do Cruzeiro. E a gente está no mercado analisando algumas opções que a comissão técnica vê como prioridade, e a gente segue sempre trabalhando em sintonia. Aqui é um clube que sempre se trabalhou juntos, tanto nas contratações de Rojas, Gabriel Peck e do Zé Lucas, todas em sintonia, comissão técnica, scout e diretoria. Então, só para deixar um alento ao nosso torcedor, um comunicado que o Cruzeiro está trabalhando. O Cruzeiro está trabalhando no mercado para a gente repor a ausência que tivemos por lesões graves, mas reiterando toda a confiança minha, da diretoria, do meu departamento de futebol e da comissão técnica no elenco que a gente tem, nos jogadores que a gente tem aqui, e que a gente acredita que a gente consegue ser vitoriosos com o elenco que a gente tem e com algumas peças que talvez cheguem no restante da temporada. Sem mais hoje apresentar esse jovem atleta, o Zé Lucas, que já é uma realidade, que não é uma promessa, já é um jogador de um nível extraordinário, um jogador de seleção brasileira,
e que é o perfil que o Cruzeiro busca em suas contratações, um jogador que pode se desenvolver muito aqui ainda, que vai ser muito feliz aqui, Zé Lucas. Você fez uma escolha espetacular de estar aqui num clube que é uma família, um clube que vai te abraçar, que vai te ajudar, que vai te desenvolver. E eu tenho certeza que você vai ser muito feliz aqui e conquistar títulos. É um jogador que despertou interesse de grandes clubes da Europa, concorrentes fortes do futebol brasileiro, mas que escolheu essa camisa por acreditar no projeto, por acreditar nessa família, que hoje te abraça e te recebe. Então, Zé Lucas, seja bem-vindo à sua nova casa, onde você vai ser muito feliz e levantar muitos títulos aqui. Obrigado.